O monarca, bêbado, defendeu o direito de existir um partido nazista legalizado aqui no Brasil. E foi duramente criticado, com razão. Já a Tabata e toda a corja esquerdista que defende o comunismo, que matou mais gente do que o nazismo, ela foi ovacionada. O vídeo de hoje é para mostrar que esses artistas e políticos e todos os canhotos que viram o beiço para o nazismo e aplaudem o comunismo são canalhas e ignorantes. Afinal, nazismo e comunismo são gêmeos do terror. Eu quero começar dizendo o seguinte, olha, eu nunca assisti a um episódio do Flow, não conheço o Monark, mas o que pareceu no podcast é que ele estava defendendo a liberdade de expressão de maneira absoluta, ou seja, não importa o que você esteja falando, você tem o direito de falar qualquer absurdo. O que é um absurdo? Você não tem o direito de dizer que um tipo de pessoa deve deixar de existir. Ele disse o seguinte, o cara tem que ter o direito de falar idiotice. O cara tem o direito de ser anti-judeu. Ou seja, para mim o que parece com essa fala é que ele sabe que o nazismo é um erro, mas as pessoas devem ter o direito de expressar, de falar que são nazistas. O problema é que o nazismo não é apenas uma idiotice. O nazismo defendia a extinção dos judeus, tanto que enviou 6 milhões de judeus para os campos de concentração. A Tabata comunista perguntou ao Kim Kataguiri, você acha que foi errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? E a resposta dele foi, acho. E o pior é que o Kim não estava bêbado, não. E ele continuou dizendo que a melhor maneira de combater ideias absurdas é com liberdade. Eles falam absurdos de lá e a gente critica daqui. E assim, no terreno das ideias, o nazismo morreria, não no tribunal. Ou seja, ele é contra a morte de judeus, mas é a favor de que pessoas tenham o direito de dizer que querem a morte de judeus. É um absurdo. O monarca perdeu o programa e o Kim, ele não vai perder o mandato, pois no Brasil você não precisa matar um judeu. É crime também fazer apologia ao nazismo. Ou seja, o Kim concorda, ele acha que as pessoas podem sim fazer apologia, podem sim dizer que judeus devem morrer, só não podem matar de fato. E por que todo mundo ficou chocado com esses absurdos e chocado com razão? Porque há valores morais absolutos. Matar pessoas é errado. Mas de onde vem esse valor moral absoluto? Não matarás. De Deus. Na minha série Ateísmo, mais especificamente no episódio 2 dessa série, Se Não Há Deus, Não Há Bem, que é o nome dessa pregação, eu explico que se Deus não existe, não existe certo ou errado. Ateus e cristãos concordam com isso e isso é irrefutável. Richard Dawkins, ateu, disse o seguinte, no final, não há nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Nietzsche reconheceu que a morte de Deus leva ao niilismo, que é a ausência de valores morais e de sentido para a existência. Sartre afirmou que não existe Deus, então não existem valores morais. Cada um seria livre para criar os seus próprios valores. Todos esses homens aqui eram ateus. Mas o cristão Dostoiévski concordou com eles dizendo, se Deus não existe, tudo é permitido. E isso é verdade, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, você só pode defender que o nazismo é errado se você crer em Deus, pois sem Deus somos apenas animais evoluídos em busca de satisfação dos nossos instintos. Você não vê um leão sendo levado a julgamento por estuprar leoas e por matar leões e tomar o seu bando. Eles são apenas animais. Sem Deus, nós também seríamos apenas animais. O próprio Darwin disse assim, se fôssemos criados como abelhas em uma colmeia, acharíamos que era dever sagrado matar irmãos. E mães lutariam para matar suas filhas férteis. E ninguém pensaria em interferir. Você sabe, Darwin inspirou o nazismo. O nazismo era eugenista. A eugenia é a crença de que uma raça inferior deve ser extinta para que outra raça superior surja. Isso é darwinismo puro, o que Darwin chamou de seleção natural. Darwin defendia que as espécies não são imutáveis, mas evoluem gradualmente a partir de um antepassado comum, à medida que os indivíduos mais aptos vivem mais e deixam mais descendentes. De maneira resumida, os mais fortes sobrevivem. E foi isso que Hitler pregou. Para os libertários como Kim, apenas conceda liberdade e tudo vai se resolver. Para eles, a liberdade é um fim em si mesmo, é dela inclusive que sai a moralidade. Alex Tocqueville discordou, ele queria entender por que a Revolução Francesa, a ateísta que falava em democracia e liberdade, acabou com o seu país, a França, enquanto que nos Estados Unidos, a América, uma república livre, ia de vento em popa. Ele, católico, foi morar no país protestante e concluiu, a liberdade vê na religião protestante a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço da sua infância, a fonte divina de seus
direitos. E ele continuou dizendo o seguinte: no Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos. Puritanos eram os calvinistas da Inglaterra. Puritanos da Nova Inglaterra ou os quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. E o testemunho de Tocqueville é muito importante porque ele é um católico dizendo que o sucesso dos Estados Unidos tem a ver com a religião protestante. E por sinal, eu tenho uma série aqui no meu canal que se chama A Reforma Protestante e o Ocidente, onde eu explico que não conheceríamos um Ocidente livre e próspero sem a Reforma Protestante. Essa série é muito curtinha, mas é muito rica. Assista. Pois bem, é isto. Sem Deus não há liberdade. Sem Deus não há nada, estamos entregues à barbárie. Agora, vamos para a segunda parte do meu vídeo. Como que o nazismo é criminalizado, enquanto que o seu irmão gêmeo, o comunismo, é aplaudido? Tabata respondeu aos absurdos de Monarque, dizendo que a liberdade de expressão termina onde termina a liberdade de expressão do outro. O nazismo fere a existência da comunidade judaica, disse ela, acertadamente. Tabata continuou dizendo que o nazismo, ele é antivida, certinho. Interessante isso, porque o nazismo matou mais de 6 milhões de judeus no famoso Holocausto. O comunismo, só no Holodomor, matou mais de 15 milhões. Outra coisa muito interessante é que ela diz, olha, o nazismo é antivida. E esse povo da esquerda defende o aborto. É isso mesmo. Outra coisa, eles dizem, o antissemitismo, né, o ódio contra judeu é errado. No mesmo instante, esses esquerdistas defendem a Palestina, os palestinos. Sabe o que é isso? Os palestinos, eles são terroristas que defendem a extinção de Israel. É isso, meu querido. Esquerdismo é isso, hipocrisia, mentira e safadeza. No livro O Diabo na História, o autor mostra como que nazismo e socialismo, eles eram semelhantes. E eu tenho este ótimo livro na minha livraria e resenha dele aqui no meu canal. O autor do livro diz assim: cada experimento totalitário teve os seus atributos irredutíveis, mas compartilham algumas fobias. E ele continua chamando o nazismo e socialismo de irmãos gêmeos do terror. O nazismo é lembrado corretamente como uma ideologia que tinha o desejo de formar um novo homem, e para tal seria necessário extirpar aquilo que representasse um perigo ao regime, que no caso para Hitler era os judeus. Mas quem disse que o comunismo era diferente? Os comunistas também queriam formar um novo homem, e eles também acreditavam que deveriam eliminar aqueles que representavam um perigo ao regime, com a diferença de que, para o nazismo, era uma raça específica que representava o perigo. Para os comunistas, qualquer um que se opusesse ao regime deveria ser extirpado. Num discurso, Stalin, ele disse que qualquer um que se colocasse contra o regime comunista deveria ser destruído. O autor de O Diabo na História, ele diz que esses regimes totalitários, eles tinham uma tendência ideológica de purificar a humanidade. No livro 1984, em que George Orwell retrata o regime comunista, o autor fala sobre a polícia do pensamento. Ela existia para vigiar as pessoas e ver se as suas ideias se adequavam às ideias do Partido Comunista. Aqueles que discordavam do partido eram vaporizados, ou seja, sumiam, e sumiam de uma maneira como se eles nunca tivessem existido. Na Alemanha, com a lei de Nuremberg em 1935, os judeus deixaram de ser cidadãos. Você pensa que algo não aconteceu, algo parecido não aconteceu na União Soviética, no país comunista, Tabata? Na União Soviética, os dissidentes do regime também perdiam sua cidadania. Todos eram classificados como inimigos do povo. Um promotor de Stalin disse o seguinte: matem os cães raivosos, abaixo o abutre Trotsky, exterminemos os cachorros loucos do capitalismo. A ideia dos comunistas era muito simples. Todos aqueles que nos impedem de atingir o paraíso na terra devem morrer. Para nós, tudo é permitido, pois empunhamos a espada para libertar, diziam os tchecas, que compunham a polícia soviética. Sangue, deixem o sangue correr, diziam eles. Lenin disse que verdadeiros revolucionários fariam qualquer coisa para livrar-se de um membro indigno. Ou seja, ambos, nazismo e comunismo, eram antividas, são. Eles creem que há indivíduos que são inúteis e que devem ser eliminados. A diferença é que Hitler pensava que esses indivíduos eram apenas os judeus, enquanto que os comunistas achavam que qualquer um que era contra, que fosse contrário ao regime, deveria ser eliminado. Sim, os soviéticos também eram antissemitas. E por que os comunas chegaram a perseguir os judeus? O autor de O Diabo na História faz uma citação que explica isso. O objetivo do sistema totalitário, que é o regime comunista, é destruir todas as formas de vida comunal que não sejam impostas pelo Estado e intimamente controlado por ele. Quem tem um estilo de vida diferente daquele estabelecido pelo Estado deve ser preso, jogado nos gulags e
mortos, pensavam os comunistas. E os judeus eram portadores de uma visão de mundo cosmopolita, defensores dos objetivos do Ocidente, pensava Stalin. Veja um exemplo clássico disso aqui no nosso país. Experimente dizer que você é contra a ideologia de gênero. Eles pedem a sua prisão, seu emprego e logo logo a sua cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu com o Maurício. Lembra que, por sinal, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no meu canal, assista. Enfim, espanta que um homem bêbado tenha coragem de mencionar o direito de existir um partido nazista no Brasil. Só espanta mais que um regime que matou muito mais, foi tão semelhante, continue sendo defendido por pessoas sem álcool na cabeça, mas com muita canalice no coração. Pessoal, amanhã eu vou explicar por que o nazismo provoca tanta repulsa e o comunismo não. Quais as diferenças e semelhanças entre os dois? Por que o nazismo é criminalizado e o seu irmão gêmeo, o comunismo, não é? Amanhã